Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. Nesse vídeo eu vou atualizar o vai e vem do mercado no peixe para você. O Santos negocia a contratação de volante colombiano e tenta fechar a contratação de um atacante ainda nesta semana. Vamos também falar sobre a proposta que o Santos recebeu por dois meninos da Vila que podem deixar o Santos ainda nesta janela de transferências. E como sempre aqui no canal, vamos começar atualizando você sobre as possíveis saídas de jogadores já direto aqui no Mundo do Santos. O Santos recebeu uma proposta, na verdade duas propostas, por JP Sherman, menino da Vila, lateral direito, que vinha sendo o titular do Santos na Copa São Paulo, teve duas propostas de empréstimo para ficar emprestado até o meio desta temporada, o final da temporada do futebol europeu. A primeira proposta foi feita pelo Ajax, da Holanda, uma proposta de 5 meses de empréstimo e caso o jogador tenha um bom desempenho, ele ficaria por lá com uma opção de compra, eles teriam que pagar pela contratação em definitivo do jogador. Não há informações de valores que foram oferecidos pelo clube holandês, mas o fato é que o Santos ainda não respondeu à proposta do clube da Holanda. Uma outra proposta que chegou pelo mesmo jogador é nos mesmos moldes. Proposta de empréstimo por 5 meses e caso o jogador tenha um bom desempenho, uma opção de compra seria executada no final do contrato. Essa opção de compra gira em torno de 2 milhões de euros, o que dá cerca de 12 milhões de reais. O Santos entende que é um valor baixo pelo jogador, mas também o Santos não tem dado oportunidades para o menino no time profissional. Sabendo disso, é natural que as propostas por esse jogador sejam cada vez mais baixas. Então o Santos entende o momento, sabe que é um jogador que pode sim gerar uma boa grana no futuro, mas de momento são essas duas as propostas, sem um valor que está à altura do que o Santos deseja por esse jogador. Por isso o Santos nem respondeu ainda às ofertas, mas o clube esperava encerrar a Copa São Paulo para tentar definir o futuro não só de Sherman, mas também de outros jogadores que fizeram parte da Copinha. Por falar em jogadores que fizeram parte da Copa São Paulo, o goleiro titular do Santos na Copa São Paulo, Rodrigo Falcão, recebeu várias propostas para deixar o Santos ainda nesta janela. O contrato dele com o Peixe vai até outubro de 2026, ou seja, ele tem pouco mais aí de 9 meses de contrato com o Santos. Sabendo disso, algumas equipes do futebol europeu fizeram propostas, uma de empréstimo e duas em definitivo, para que o jogador deixe o Peixe nesta janela. Um clube da Eslováquia fez uma proposta de empréstimo por este jogador e o Santos, para que fechasse o negócio com esta equipe, teria que prorrogar o contrato do goleiro. Uma equipe da Áustria e também de Portugal fizeram propostas em definitivo. Então o Santos negociaria o jogador, ficaria ou manteria uma parte, um percentual de uma futura venda, e aí sim faria a saída do jogador de forma definitiva do seu elenco. O Falcão, que vai completar agora 21 anos de idade em 2026, não terá mais idade para jogar nas categorias de base. Então o Santos agora vai avaliar se ele tem futuro para ser o terceiro goleiro do Santos, permanecer com o elenco profissional, ou então se ele tem essa condição de sair para alguma equipe do futebol europeu ou aqui no futebol brasileiro que seja. Então o Santos vai avaliar o futuro do jogador. Caso entenda que ele não tem condições de ser terceiro goleiro, o Santos deve aceitar uma das propostas que chegaram por este jogador. Então, dois jogadores que podem deixar o Santos. Lembrando que nesta janela de transferências, o Santos já fechou a saída de 22 atletas. Souza, Morelos, Patrick, Sandri, dentre outros, foram vários jogadores que deixaram o Santos já nessa janela de transferências. O Santos conseguiu diminuir bem o salário que tinha que pagar aí para alguns jogadores que estavam encostados, mas é um fato que o Santos ainda tem muito mais jogadores para deixar o clube e tem tido dificuldades em negociar alguns desses atletas. Caso, por exemplo, do Tiquinho Soares, que tem um alto salário e o Santos, até o momento, não encontrou nenhuma equipe disposta a pagar metade do salário do jogador, que daria aí quase 800 mil reais por mês. Então, é um problema, o Santos tenta negociar, mas está muito difícil a saída do Tiquinho Soares. Falando ainda sobre venda, sobre negociações, o Santos está negociando a venda do Santos, a venda da SAF do Santos. Nesta semana virá para o Brasil, virá para São Paulo, um dos empresários da Santo Domingo, empresa interessada em comprar o Santos, em comprar a SAF do Peixe. A proposta gira em torno de 2 bilhões de reais, 1 bilhão para investimento no futebol e o outro 1 bilhão
ficaria para o pagamento das dívidas ativas do Santos. Essa proposta pode aumentar, por isso que os colombianos virão ao Brasil para negociar com Marcelo Teixeira, também a fazer ali a apresentação do projeto, aquilo que eles querem fazer no Santos ao adquirir o Peixe. Então é uma negociação que ainda está embrionária, está muito no começo, mas pode avançar após essa visita dos empresários da Santo Domingo. Então ficaremos atentos aí à negociação da SAF, mas talvez seja a única salvação para o Santos. Infelizmente, o Santos vem numa situação muito ruim financeiramente. Falamos então sobre a saída, sobre a negociação de SAF. Vamos falar agora sobre as possíveis chegadas de jogadores, tá? Foi noticiado pelo César Luiz Merlo, o jornalista argentino, que o Santos negocia a contratação de José Caicedo, um volante colombiano de 23 anos de idade. Ele que neste momento joga no Pumas do México. Ele foi revelado, inclusive, pela equipe mexicana. Chegou por lá no futebol mexicano muito novo, com 16 anos, e estreou no profissional em 2022. No Pumas, José Caicedo fez 111 partidas com 3 gols marcados e 2 assistências. É um volante de uma boa estatura, um volante alto e volante de demarcação, né? Volante de pegada, esse José Caicedo. Eu estive dando uma olhada em alguns comentários de torcedores do Pumas e quando foi noticiado de que o Santos negocia a contratação desse jogador, a torcida do Pumas estava dando graças a Deus nos comentários da notícia. Então, ao invés deles estarem tristes com a possível saída desse jogador, eles estavam comemorando. O Santos tenta a negociação desse atleta por empréstimo, é um empréstimo com opção de compra, empréstimo de 1 ano. O bom é que se ele não tiver um bom desempenho no Peixe, o Santos conseguiria pelo menos se desfazer do jogador na próxima temporada. O problema é que normalmente jogadores nessas condições vêm para o Santos e acabam ocupando a vaga de um menino da Vila. Vamos esperar, é uma negociação que está avançada, neste momento o Santos negocia a liberação do jogador e que pode acontecer até o final desta semana. José Caicedo, 23 anos de idade, que joga no Pumas, um volante colombiano. Não sei se você já ouviu falar desse jogador, se sim, deixe aí nos comentários o que você pensa sobre ele. Se você não ouviu falar, quero que você deixe também a sua opinião, se você acha que seria um bom nome para o Santos que vai buscando um jogador no mercado sul-americano. Continuando ainda sobre negociações do Santos, um outro jogador que tem uma negociação avançada com o Peixe é o Michael do Flamengo. A negociação avançou nos últimos dias e o Santos deve fazer uma proposta de compra deste jogador, uma proposta que gira em torno de 3 milhões de euros. O salário do Michael já é alto também. É um salário que gira em torno ali de 1,5 milhão de reais por mês. Porém, o Santos conseguiu negociar com o jogador e vai reduzir o seu salário aí em cerca de 400 mil reais mensais. Então o Santos ele receberia ainda assim um pouco mais de 1 milhão de reais por mês. É um jogador que está em baixa no Flamengo, tem 29 anos de idade, pouco jogou na última temporada, a torcida do Flamengo também quer a saída deste jogador, mas é mais ou menos ali o que o Santos tem buscado no mercado, né? O Santos está buscando jogadores que estão em baixa em suas equipes, mas que um dia já tiveram um bom desempenho. É o conhecido refúgio, né? Infelizmente, são essas as negociações do Santos no mercado, mas vamos aguardar se serão concretizadas nos próximos dias. O fato é que Michael está muito avançado a negociação por este jogador e pode ser fechada ainda nesta semana. Como eu disse, o salário dele deve gerar em torno de 1,1 milhão por mês e a proposta do Santos para o Flamengo será de 3 milhões de euros, tá bom? Um jogador que o Santos negociou no final de 2025 e tentou até mesmo no começo de 2026 foi o Hinestrosa, atacante colombiano que estava jogando lá no futebol da Colômbia. Jogava no Atlético Nacional. Esse jogador, o Santos tentou negociar, não conseguiu avançar na negociação, porque, segundo o Santos, o Boca Juniors estava atrapalhando o negócio, já estava mais avançado na negociação para comprar o atacante. Porém, nesta segunda-feira, foi noticiado lá no Rio de Janeiro que o Hinestrosa vai para o Vasco. O Hinestrosa, que estava com praticamente tudo fechado com o Boca Juniors, vai jogar no Vasco. O Vasco, em uma semana, chegou e fechou o negócio com o Atlético Nacional e com o jogador. Aí a gente entende o porquê que o Santos não consegue fechar com nenhum jogador.
porque infelizmente Alexandre Matos, Marcelo Teixeira, dentre outros, têm um poder de negociação muito ruim. E é por isso que o Santos demora para fechar as suas contratações, quando não consegue concretizar nenhuma delas. Quero saber sua opinião sobre Alexandre Matos. Será que ele é o tubarão das negociações, como dizem? Ou ele tem deixado a desejar? Deixe aí sua opinião nos comentários. Este é o canal Mundo dos Santos. Nos encontramos em breve aqui no canal, tá bom? Deixa o like e o seu hype. Tudo isso ajuda muito o canal. Até a próxima!